Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes. Aqui estamos mais uma vez para juntos desfrutarmos das mais ricas e preciosas bênçãos do Senhor, para juntos tomarmos parte neste precioso alimento que foi armazenado para ser distribuído nesta hora em que nós estamos vivendo. Diz o mensageiro que um dos maiores problemas que nós temos tido, ou por nós não desfrutarmos das bênçãos inefáveis do Senhor, é porque nós não temos nos alimentado destas preciosas promessas, não temos nos alimentado de sua preciosa palavra. E quando ele esteve aqui entre nós, ele nos disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pense, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes, se nós estivéssemos prezando este alimento como Davi prezou. Ele chegou a dizer que guardava as preciosas palavras de Deus, comia as preciosas palavras de Deus e que elas eram mais valiosas do que o próprio alimento cotidiano. Portanto, meus queridos, se verdadeiramente queremos desfrutar destas preciosas bênçãos do Senhor, precisamos nos alimentarmos mais delas, nos enchermos mais delas. Aliás, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir estas preciosas palavras de vida. Nós estamos meditando um pouco acerca do poder vivificador de Deus, daquela unção que foi derramada copiosamente por sobre a vida daqueles que estavam ali no cenáculo alto e depois de todos aqueles que ouviram estas preciosas palavras de vida e foram cheios do seu precioso Espírito Santo, foram cheios da sua própria vida, foram cheios de Zoe, a vida do próprio Deus, a Ionion, a vida sem fim. Que Deus nos ajude, que Deus nos encha deste precioso Espírito Santo. Bem-aventurado aqueles que têm fome, aqueles que têm sede pelas preciosas palavras de Deus, porque eles serão saciados, serão satisfeitos da bondade inefável do Senhor. Eu quero pegar aqui a Escritura, que está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, que diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, aqui está esta preciosa promessa de Deus. E se nós nos alimentarmos dela, esta promessa se materializará por sobre as nossas vidas. Diz o profeta que quando nós falamos a sua palavra, esta palavra eterna, ela cria as bênçãos inefáveis do Senhor por sobre as nossas vidas. Portanto, se o Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos mora em você, ele vivificará o seu corpo
mortal, assim como vivificou o corpo daqueles discípulos, o corpo de todos aqueles que estavam no cenáculo alto, quando foi derramado este precioso poder vivificador por sobre as suas vidas. Foram cheios desta unção. Nós vimos nas programações passadas o quanto que isto vivificou os seus corpos mortais. E a Bíblia nos diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, como ele agiu lá, ele continuará agindo até que o último eleito, até que a última alma preciosa do Senhor seja alcançada. E nós sabemos que estamos vivendo esse tempo final, estamos vivendo esta hora em que a palavra se consumará por sobre a vida de todos os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Eu quero ler também com vocês aqui aquela passagem que logo depois Pedro e Tiago e João, eles saíram para orar. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Aliás, eu acho este livro extraordinário. E se nós tão somente, ungidos com o seu precioso Espírito Santo, o tomássemos, nós tiraríamos aí estes crédulos que foram fabricados ao longo da caminhada, porque aqui está a igreja ungida com este poder vivificador, levando este evangelho ao coração dos verdadeiros filhos eleitos de Deus. E aqui diz que um certo dia, ali estavam eles, por volta das 3 horas da tarde, indo para o templo orar. E ali havia um homem aleijado de nascença, e todos os dias eles o carregavam e o colocavam na porta formosa. E ali todos que entravam, ele estava pedindo, estendendo as suas mãos e pedindo esmolas. E quando ele viu a Pedro, a João, e eles iam entrando para orar, pediu-lhes um dinheiro. Mas Pedro e João se voltaram para ele e disse: olhe para nós, disse Pedro. E aquele homem fixou o seu olhar neles, esperando receber uma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas tudo o que eu tenho eu te dou. E ele tinha a coisa mais preciosa que um ser humano pode ter. Ele estava tão cheio deste poder dinâmico do precioso Espírito Santo. E ele então, no nome de Jesus Cristo, disse a ele: levante-se e ande. E então Pedro o segurou e o ajudou a levantar-se. E no mesmo instante, os pés e os tornozelos daquele homem foram curados e fortalecidos. E ele deu um salto e se levantou e começou a andar. E em seguida, caminhando, saltando, louvando a Deus, entrou no templo juntamente com eles. E ali então houve um espanto, uma admiração de todos que ali estavam. E eles sem entender o que estavam acontecendo. Então Pedro, percebendo o que estava acontecendo, dirigiu-se para aquela multidão e disse: povo de Israel,
por que vocês estão surpresos com isto? Disse ele. Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder de devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, que glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e rejeitaram diante de Pilatos. E apesar de ele ter decidido soltá-lo, vocês rejeitaram o santo e justo e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunha deste fato. Olhe isto, queridos irmãos. Pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem há mais de 40 anos, ele foi curado. Pela fé, no nome de Jesus. E ele está aqui agora, curado diante de vocês. Irmãos, eu sei que vocês e os seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca de Cristo, que era necessário sofrer todas estas coisas. Mas agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. E então, da presença do Senhor, virão tempos de refrigérios, tempos de renovação. E Ele enviará aos vossos corações a Jesus Cristo, pois Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas. Portanto, ele está falando exatamente desse tempo no qual nós estamos vivendo, quando todas estas coisas devem ser restauradas novamente no seio da verdadeira igreja eleita de Deus. Diz o mensageiro que haverá uma ressurreição nesta hora, neste tempo da tarde, quando a luz do Senhor estará resplandecendo mais uma vez por sobre as nossas vidas. Portanto, até o tempo final da restauração de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo pelos seus santos profetas. E aí continuou o seu discurso e falando deste nome poderoso, deste nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Por isto, todos nós devemos fazer, seja por palavra ou seja por obras, devemos fazer tudo no nome de Jesus Cristo. Portanto, se você tão somente pela direção e unção do precioso Espírito Santo tomar este livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que há um poder inefável, um poder inigualável neste nome todo-poderoso. É o nome de Deus de redenção, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós devemos fazer, seja por obra, seja por palavras, nós devemos fazer tudo no nome de Jesus Cristo. Se oramos, temos que orar no nome do Senhor Jesus Cristo. Se fazemos petição, temos que fazer em nome de Jesus Cristo. Se andamos, temos que andar no nome do Senhor Jesus Cristo. Se conversamos, temos que conversar no nome do Senhor Jesus Cristo. Se batizamos, temos que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que tudo o que fizermos, seja por palavras ou seja por obras,
devemos fazer no nome do Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque em nenhum outro nome há salvação. A Bíblia nos diz que nenhum outro nome foi dado debaixo do céu para a salvação, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. E aquela primeira igreja, lá no início, a igreja Alfa, ela sabia muito bem, porque ela estava ungida com aquele mesmo Espírito que estava em Cristo e estava vivificando as suas vidas, vivificando os seus corpos mortais, para serem um instrumento de Deus, para manifestar este maravilhoso nome do Senhor. A Bíblia nos diz que em nenhum outro nome dado debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a família nos céus toma o nome de Jesus. A Bíblia diz que toda a família na terra toma o nome de Jesus. Portanto, Jesus é o centro de adoração, da verdadeira adoração a Deus. Que Deus abençoe os vossos corações. Que Deus derrame esta preciosa unção, este poder vivificador para vivificar os vossos corpos mortais. Que Ele encha a sua alma do seu maravilhoso Espírito Santo. Deus vos abençoe.